E aí, pessoal, beleza? Bom, de volta aqui no Literatura Fora da Caixa e hoje para falar de uma obra que é uma das principais obras de filosofia, história, psicologia que tratam do tema de racismo e racialização no século XX e focando em especial a situação das colonizações europeias, não só na África, mas aqui no caso do Caribe, que vai aí desde o século XIX às primeiras décadas do século XX. Hoje a gente resolveu ousar aqui no Literatura Fora da Caixa e a gente vai fazer a apresentação aqui da obra Pele Negra, Máscaras Brancas, do psiquiatra, filósofo martinicano Frantz Fanon. Frantz Fanon, ele tem outras obras também bastante conhecidas. A principal, acredito eu, que seja Os Condenados da Terra, mas ultimamente, devido toda essa explosão das disputas entre as pautas identitárias, discussão sobre o racismo, sobre racialização, sobre necropolítica, os escritos do Frantz Fanon eles têm sido recuperados. E têm sido recuperados como uma forma de atualizar o debate que foi proposto por ele em termos de entendimento e compreensão da construção da inferiorização do negro nas sociedades colonizadas para pensarmos o que é o racismo na sociedade contemporânea. Entre outras obras, a gente vai perceber que saiu recentemente pela editora Zaha, dos escritos políticos do Frantz Fanon, pela editora Ubo, saiu também dos estudos psiquiátricos, o Pele Negra, Máscaras Brancas também é da editora Ubo, e vai sair agora um pela editora Boitempo, também sobre os escritos políticos do Frantz Fanon. Portanto, a gente está vendo que é um debate que está sendo novamente sendo aceso, sendo aquecido, para pensar essas problemáticas contemporâneas. Eu não vou discutir aqui toda a obra, porque nós observamos que ela é bastante densa e traz inúmeras discussões dentro dos seus capítulos. Por isso, eu fiz uma opção, a opção de, aqui mostrando os capítulos para vocês, a opção de fazer a discussão inicialmente dos 3 primeiros capítulos. Nós temos a introdução, primeiro, segundo, terceiro capítulo, que trata do negro e a linguagem, a relação do homem e da mulher negra com o branco. Posteriormente, nós vamos finalizar o debate do livro com os demais capítulos. Para já iniciarmos aqui a nossa abordagem, eu coloco aqui a título de introdução o que é que o autor pensa quando ele está publicando aqui Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele faz essa publicação no início dos anos 50, mais precisamente em 1952, que é a edição francesa. Logo depois ela vai ser publicada em outros países europeus, mas essa é uma obra extremamente restringida, perseguida, ainda mais por aqueles regimes coloniais, como no caso de Portugal, porque se diziam que o autor, além de negro, ele era extremamente perigoso por ser comunista, e ele fazia uma defesa das raças índia, oriental, negra, como uma proposta de destruição da civilização ocidental. Essas eram as premissas ou as palavras que eram utilizadas pelos censores da obra do Frantz Fanon quando ela começou a ser veiculada na Europa ali dos anos 50 e 60. A obra, ela tem 2 vértices. Ela é uma obra de análise histórica, mas também ela é uma obra de análise psicológica. Por viés histórico, o autor está querendo aqui determinar que não é possível compreender essa relação de discórdia, de embate, de conflito entre o branco e o negro sem pensar nas condições que determinaram a invasão das terras da África e também a colonização europeia nas Américas durante aí os séculos XVI até o XIX e pensar aí em termos de uma exploração econômica dessas terras. Portanto, ele tem aí uma perspectiva estrutural, um estudo histórico que investiga como se dá essa aproximação entre o europeu e o outro e como a partir dessa aproximação cria-se um mecanismo de dominação que se utiliza do braço alheio para o enriquecimento próprio, o enriquecimento pessoal. Esse é o aspecto histórico-econômico, mas ele vai trazer aqui o aspecto que ele fala de psicológico, como é que se constrói uma espécie de neurose, uma autodepreciação do negro em torno da figura do branco que é tecida por essa lógica colonial. O Frantz Fanon ele vai dizer aqui no início da obra que é impossível
você compreender qualquer relação entre branco e negro na contemporaneidade, e aqui a contemporaneidade ele está falando nos anos 50, e que pode ser pensado também de uma perspectiva, digamos, odierna, uma perspectiva do presente, sem estabelecermos o que foi a situação colonial. A situação colonial, ela cria novas regras, ela cria um novo tecido social, ela estabelece novas determinantes de relacionamento, de sociabilidade, ela cria formas de representação social, de classificação e de hierarquias que estabelece a dinâmica de papéis sociais a serem exercidos nessas sociedades coloniais. E o que cria para ele uma espécie de alienação ou mistificação. Ele vai dizer que o negro ele vai estar preso ou ele vai estar alienado na sua inferioridade, enquanto o branco vai ser mistificado, vai estar preso na sua noção de superioridade. Essa noção que parece aí, digamos, dupla, bipolar sobre superioridade e inferioridade, ela atravessa o que é o comportamento psíquico dos sujeitos e vai demonstrar um paradoxo dentro da própria perspectiva dos negros de verem a si mesmos. Na medida em que eles procuram, que eles ensejam um desenvolvimento, esse desenvolvimento ele tem como alvo, ele mira o indivíduo branco, é o branco como destino. Portanto, enquanto o negro se apropria da cultura, dos valores, das ideias dos brancos, mais eles tendem a rejeitar, a sepultar, a se afastar das suas raízes, das suas tradições e da sua ancestralidade. Então é como que ele aponta para a ideia de que o negro, ao visualizar o branco dentro de uma situação colonial, ele cria aí uma espécie de fascínio, um terror, um temor, um desejo de aproximação. É o ensejo do embranquecimento. E esse embranquecimento, que está aí alicerçado no conceito de branquitude, ele constrói a ideia da pequenez, da inferioridade, da insignificância ou da ausência de cultura no próprio negro. É o negro rejeitando a sua própria cor, rejeitando a sua própria cultura e mais do que isso, rejeitando a sua própria língua. Por que eu coloco língua como primeiro aspecto? Porque esse é o capítulo 1 da obra do Frantz Fanon. Como língua, o autor, o Frantz Fanon, ele pensa um arcabouço mais amplo de cultura. Ele pensa, enquanto linguagem, a ideia de comportamentos, de gestos, de vocabulário, mas ele tem um foco. E o foco dele aqui, pensando na situação colonial, é como que os negros colonizados buscam se apropriar do vocabulário, das expressões ou do idioma do colonizador. E a partir dessa apreensão do idioma do colonizador, ele constrói para si a ideia de que ele pode sim galgar uma posição social. O idioma ele se torna um meio de ascensão dentro de uma hierarquia que estabeleceu como superior o indivíduo branco e como inferior o indivíduo negro. Mas uma vez que você se apropria da língua do branco, você estaria galgando uma posição dentro dessa hierarquia. Você se aproximaria do branco, ou como ele próprio diz, com uma ironia, você se tornaria um quase branco. Então o idioma é um aspecto central, e aqui ele fala em torno da língua, para nós pensarmos essas relações entre branco e negro na situação colonial e o estabelecimento desse vértice psíquico que coloca o indivíduo negro como vendo a si mesmo como o ponto negativo ou ponto maléfico, nefasto dessa relação. A própria língua ela seria utilizada na situação colonial para traduzir o idioma francês, no caso, ele está explorando aqui o negro antilhano, e em especial um trabalho voltado para os casos dos martinicanos, e aqui sua terra natal, como é que eles, sendo colonizados pelos franceses, se apropriam, se utilizam dessa língua francesa e começam a rejeitar a sua língua nativa, no caso aqui, o crioulo. E pensando que essa negação da sua língua é um aspecto de ascensão, de mobilidade e de valorização social. Quando nós observarmos aqui Pele Negra, Máscaras Brancas, tenham em mente o seguinte: o autor está trabalhando sobre duas fontes. Uma das fontes são os estudos clínicos, psicanalíticos com seus pacientes, indivíduos
negros, antilhanos, em sua maioria martinicanos, que saíram da terra natal no Caribe, que foram para a metrópole, para a França, e daí reconstruíram a sua visão de mundo, mas reconstruíram a partir das imagens, das ideias e das crenças do colonizador. E uma outra fonte é a literatura, e isso importa muito para nós, que somos aqui apaixonados pela leitura. Ele utiliza escritos literários, romances de martinicanos, ou seja, de negros, que demonstram de uma forma inconsciente como é que se construiu essa naturalização do vacilo, da impertinência, da obediência e da ingenuidade do negro diante do ser maduro. E esse ser maduro aqui, obviamente, o indivíduo branco, masculino, hétero, cristão. O Frantz Fanon ele já está apontando aqui para vértices do que vem a ser posteriormente a discussão de interseccionalidade. Obviamente, ele não está trazendo aqui ainda partículas do que seria o movimento do feminismo negro. E a própria Grada Quilomba, que faz o prefácio da obra, ela apresenta isso. Mas ela demonstra como ele abriu o caminho, como ele criou fissuras dentro de uma estrutura extremamente racializada e demonstrou que existia uma ausência. Uma ausência nas livrarias, uma ausência nas bibliotecas, uma ausência nas universidades. E essa ausência era a ausência do negro. Você falava sobre o negro, mas ele não estava presente em nenhuma desses espaços, nenhuma dessas instituições. O negro seria o colonizado, aquele que era inferior cultural e materialmente, aquele que precisava ser ensinado, instrumentalizado pelo branco, o do trabalho braçal. O negro como uma ponte entre o macaco e o homem civilizado. Veja só essa citação que eu coloquei aqui acerca da linguagem. Esse capítulo em especial da língua, o autor foca em como os negros antilhanos eles aprendem o francês e isso se torna um motor, um motivo para eles se pensarem a si mesmos como indivíduos superiores dentro da sua sociedade. O negro que imigra para a metrópole, ele não volta do mesmo jeito. E como ele não volta do mesmo jeito, a pergunta é, como é que houve essa transformação psíquica? Por que ele começa a pensar que é um novo ser? Por que ele começa a imaginar que está acima daqueles que eram os seus pares? Vejamos essa citação. Todo povo colonizado, todo povo em cujo seio se originou um complexo de inferioridade, em decorrência do sepultamento da originalidade da cultura local, se vê confrontado com a linguagem da nação civilizadora, quer dizer, da cultura metropolitana. Todo povo colonizado ele se vê confrontado com o idioma do outro. O colonizado tanto mais se evadirá da própria selva, aqui é a própria imagem que o negro constrói de si, dos seus pares, da sua comunidade, da sua família, tanto mais ele se afastará da sua selva, quanto mais adotar os valores culturais da metrópole. Tão mais branco será, quanto mais rejeitar a sua escuridão, a sua selva. O autor faz uma relação aqui entre a língua e a cor da pele. O negro ele acredita que aprendendo as expressões do branco, aprendendo a se comportar com ele, estar mais próximo da cultura do branco, vai fazer com que ele se torne um quase branco. Ele vai se afastar do que ele imagina sendo a sua selva, a sua escuridão, o seu atraso político, econômico, social e mental para evoluir. Não à toa, o autor ele vai utilizar aqui o termo evoluídos, aqueles que migram para a metrópole, os negros que vão ser instrumentalizados ou educados na metrópole, eles vão se acreditar evoluídos, porque eles começaram a compartilhar ou a participar dos mesmos rituais que os brancos, seja na língua, seja no comportamento. E ele vai adotar aqui o caso martinicano, é a ideia de conhecer a metrópole. Ele faz estudos clínicos com estudantes que saíram da Martinica, foram à França, conheceram Paris e aí eles se tornaram uma espécie de semideus, indivíduos consagrados, diferenciados. E o que mais ele apresenta aqui é a ideia de que esses indivíduos que retornam para a sua terra natal, eles já não querem falar a língua nativa, eles desprezam o crioulo, eles desprezam as práticas costumeiras da sua família, eles querem adotar agora um novo rigor, a etiqueta, eles querem agora apresentarem-se como civilizados. Essa é a noção do desembarcar.
marcado a alteração do comportamento ou a afirmação de um novo estado pelo domínio do idioma. E não só da língua, não só do falar francês. Aquele que chega, o desembarcado, ele vai ser visto aqui como um ser superior, como autônomo, que detém uma autoridade, que tem o poder da voz, é aquele que domina a língua do outro. Ele está saindo do que seria um negro e se tornando um quase branco. Ele está se tornando aqui um evoluído. O Frantz Fanon vai demonstrar que essa é uma característica, né, uma perspectiva extremamente funesta dentro desse roteiro de situação colonial, porque o negro rejeita sua cultura, abandona a valorização das suas raízes e tradições e passa a vangloriar e passa a buscar o domínio do saber do outro e tornar aquele saber como um saber que é verdadeiro, legítimo, normal, perfeito, que é dotado de virtudes. Por isso esse domínio da língua, o domínio do idioma, criaria uma clivagem, uma diferenciação entre os próprios negros, aqueles que foram à metrópole e aqueles que não. Aqueles que mais se aproximaram da cultura do branco e aqueles que estão mais afastados. É aquela ideia de uma linha evolutiva. Aqueles que estão se aproximando da evolução e aqueles que estão distanciados dela. Aqueles que não conseguiram sair da sua escuridão, da sua selva e da sua selvageria. É como os negros, em busca de uma afirmação, dentro dessa situação colonial, eles acabam reproduzindo, reafirmando as hierarquias, a discriminação e a própria racialização dessas sociedades. Eu deixei um mapa aqui para que vocês possam ver na seta a ilha de Martinica, que fica aqui na América Central, ou seja, logo acima aqui da Venezuela, uma ilha de colonização francesa e que tem a característica de inúmeras migrações de estudantes jovens que pleiteavam ir à França e a Paris para consumir aquela outra cultura. E o autor ele entra num ponto que eu acho extremamente importante, é o que ele chama de psicologia do colonialismo. É a espécie de alienação dos sujeitos pela repulsa da língua nativa do crioulo em prol da reafirmação da língua do branco. E como é que isso acontece? Ele vai falar num ponto aqui, que eu coloquei como ponto A, da patologia do uso da língua. Essa patologia do uso da língua aparece quando o branco, o europeu, ele se comunica com o negro. E ele o faz a partir de uma ideia de que o branco é um indivíduo maduro, enquanto o negro é infantilizado. Ele ainda não saiu da fase infantil da história. O negro é ingênuo. Por isso você tem que falar como se estivesse falando para uma criança. E o Frantz Fanon demonstra que essa é uma característica de reafirmação dessas hierarquias sociais. Falar ao negro como se estivesse falando a um subordinado. Ou falar em petit nègre. Essa característica, petit nègre, é como se fosse o coloquialismo. Você deixa de usar a língua francesa formal e passa a usar uma espécie aqui de gírias. Passa a usar aquela língua que seria mais da cultura popular. O branco, ele tenta sair do seu domínio, digamos, da erudição e tenta falar com o negro utilizando-se aí de um vocabulário que seria menos adequado, um vocabulário coloquial. E essa petit nègre seria o vocabulário ou as formas de comunicação da língua estabelecidas a partir de hierarquia. Dentro da colonização, era como o colonizador francês se comunicava com o escravo, com o seu subordinado, com aqueles que eram os seus servos. Se comunicava utilizando-se de uma outra língua. E o Frantz Fanon fala dessa perpetuação. Utiliza-se ainda o petit nègre como uma forma de sedimentar e de consolidar essa superioridade do branco sobre o negro antilhano. E ele diz, falar em petit nègre a um negro é humilhá-lo, pois ele é aquele que fala em petit nègre. No entanto, os brancos dirão que não há intenção, não há vontade de humilhar. Pode ser que não haja vontade de humilhar,
Mas o que é mais humilhante é justamente essa ausência de intenção, essa complacência, essa indiferença, essa facilidade com que ele é fixado, com que é aprisionado, primitivizado e anticivilizado. É interessante a gente falar aqui sobre essa ideia de não ter a intenção, que nós observamos até recentemente no programa reality show Big Brother Brasil, uma queixa, um embate quando um dos participantes se referiu ao outro fazendo uma comparação, uma metáfora com o seu cabelo, um participante negro, falando do seu cabelo como se fosse o cabelo de um homem das cavernas. E aquilo, ele não reconheceu que tinha feito um ato que era racista porque disse que não havia nenhuma intenção. E o Frantz Fanon, de certo modo, aponta para esse aspecto. Não é o fato de ser mais humilhante, é justamente porque não há intenção. Porque você desconhece aquilo que atinge o outro, que aquilo passa a ser algo naturalizado, algo normal. Aquilo passa a ser utilizado dentro da língua como algo que é legítimo, ainda que esse elemento da língua esteja sempre ofendendo, atacando e diminuindo a figura do outro, porque a comparação aqui é feita justamente com o homem negro. E ele aponta um terceiro aspecto da psicologia do colonialismo, que são os arquétipos negros. Esses arquétipos aqui, estamos nos referindo, fazendo menção às imagens, as representações, as ilustrações, aquilo que aparece na propaganda e na publicidade. Como foi que o branco, através das revistas, dos livros, da publicidade, ela construiu uma imagem sobre um negro. Vocês vão encontrar uma obra muito boa sobre isso, do escritor Stuart Hall, Cultura e Representação. O que aparece dentro de todo esse material são representações que fixam uma ideia sobre o negro. E para o Frantz Fanon, essa ideia, ela é sempre a ideia de que o negro, ele é uma tábua rasa. O negro não tem uma cultura, ele não tem um passado, ele não possui uma nação, ele é ingênuo, ele é subserviente, obediente, ele tem que cumprir o seu papel. Tanto que na literatura sobre essa relação colonial, os negros sempre aparecem falando de uma forma desengonçada, mas não só. Essa forma desengonçada é justamente reafirmando a sua posição de subordinação, delimitando que o negro trabalha, o negro vai obedecer, o negro vai cumprir as suas tarefas. Esses arquétipos eles criam a imagem do negro como aquele que tem a vocação para obedecer e atuar em prol do bem-estar do branco. Então, quando vocês forem ler a obra, prestem bem atenção nessas três características da psicologia do colonialismo. O uso da língua como uma patologia, o falar petit negre e os arquétipos negros. Esse é o capítulo 2, a mulher de cor e o homem branco. Esse capítulo 2 eu vou colocar para vocês num próximo vídeo. Esse vídeo já acabou, ficou um pouco alongado. E eu vou deixar o capítulo 2 e o capítulo 3 para um próximo vídeo, mas nós vamos ainda finalizar esse roteiro de leitura de Pele Negra, Máscaras Brancas. E eu gostaria que a gente fizesse essa leitura assim mesmo, de forma bem pontual, olhando para todos os conceitos, observando a trajetória percorrida pelo autor e que nós viéssemos a nos aprofundar na sua interpretação sobre essa relação branco e negro dentro de uma situação colonial. Então é isso. Nós observamos aqui, fizemos a leitura do capítulo 1. Próximo vídeo vamos fazer a leitura do capítulo 2 e 3. E caso vocês queiram nos acompanhar, a obra é essa, da editora Ubo, Pele Negra, Máscaras Brancas, beleza? Então, se inscrevam aí no canal, nos acompanhem nas redes sociais. Nós vamos ainda finalizar a leitura da obra do Frantz Fanon. E vocês deixem aí suas questões, comentários, nós vamos conversando, beleza? Então é isso, valeu, até a próxima. Frantz Fanon.